Saúdo a todos que nos acompanham, que nos assistem nesse culto solene ao nosso Deus, com a graça e com a paz que vem de Jesus, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, a sua família, sobre a sua casa, nessa noite, nesse tempo especial que passamos de reflexão na palavra de Deus. Um grande poeta latino-americano, muito reconhecido, Pablo Neruda, ele disse algo certa vez, entre muitas de suas poesias, que tem muito de bíblico em sua fala. Ele disse que todos nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências delas. Um texto fala muito ao meu coração, é muito especial, muito particular a mim, e eu quero compartilhar esta noite com todos que nos acompanham. Um texto que mostra na palavra de Deus que toda decisão errada que tomamos, ela nos traz uma consequência certa. Decisões erradas, discutir com seu cônjuge em casa, brigar, inclusive provocando violência psicológica, violência física, é uma decisão errada. Beber e brigar é uma decisão errada. Beber, brigar e ter uma arma em casa é uma decisão mais errada ainda. E as consequências são certas diante de uma realidade como essa. Olhar a grama do vizinho, achar que a família do outro é melhor, é mais próspera, é mais abençoada que a nossa, sempre olhar para a vida do outro, achando que ela é melhor do que a que temos, é uma decisão errada, pois muitas vezes nos fará desejar ter o que o outro tem, desejar tirar aquela família de quem é e trazê-la para nós. Especialmente em Jó, a palavra de Deus condena veementemente esse tipo de prática. Deus não transforma o errado em certo em hipótese nenhuma, porque Deus ama a família constituída sobre a graça dele. Desesperar diante de uma situação ruim, negativa, como vivemos e experimentamos nesse tempo, é uma decisão errada, pois se desesperarmos, deixamos de confiar em Deus. Tem gente que pode desistir da vida, adoecer emocionalmente, tem gente que pode tomar atitudes em busca do sustento e de repente parar num presídio ou até mesmo ir parar em um cemitério. Desistir ou desesperar da situação que vivemos é uma decisão errada e ela vai trazer consequências certas, isso é fato em nossa vida. Deixe-me dizer mais, pegar atalhos na família é uma decisão errada. Precisa de dinheiro e fazer saques indevidos de ajudas governamentais, quando você não faz parte daquele rol que está colocado ali, e você vai ter que mentir para receber esse valor, isso é uma afronta ao Deus da verdade, ao Deus verdadeiro, ao Deus que espera de nós caráter, que espera de nós integridade. Isso é amor ao dinheiro, isso é mamon, e a palavra de Deus é muito clara. Nós não podemos amar ao dinheiro e assim desprezar a Deus, porque a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nós sabemos disso. Arrumar mais e mais trabalho, mais e mais atribuições que nos tiram de casa, que nos tiram do convívio, e eu vou além, que nos tiram da adoração a Deus. Acompanhe as pesquisas recentes. Mais da metade dos membros de igrejas não estão assistindo aos cultos online de suas igrejas. As pessoas estão esfriando e deixando a coisa acontecer, pois estão se acostumando com esse distanciamento que é tão perigoso. O que você faz sem ninguém ver, o que fazemos em oculto, é a melhor definição de caráter. Caráter é o que você é entre quatro paredes, é o que você é quando ninguém está vendo. Caráter é santidade, caráter é sinônimo de uma vida com Deus. Usar atalhos é uma decisão errada. Usar aplicativos para encontros casuais, esse não é o caminho para constituir uma família.
Tinder não é lugar para achar uma boa esposa, não é lugar para achar um bom marido, não é lugar para achar uma relação sexual abençoada por Deus, não é. Isso é atalho, e todo atalho é uma decisão errada. E toda decisão errada, ela traz uma consequência certa. Tem lugares certos para se fazer isso em nossa vida. Decisões erradas, e são tantas em nossa vida, mas eu cito mais uma. Não pedir ajuda é uma decisão errada. Quando uma crise se abater sobre a nossa vida, sobre a nossa família, quando uma dúvida, quando uma dificuldade se abater sobre nós, se isolar não é uma opção, se esconder não é uma opção. Nós precisamos contar com a ajuda dos outros irmãos, nós precisamos de gente. Se esconder é uma decisão errada, e toda decisão errada, ela traz uma consequência certa na nossa vida, na nossa família. A vida, ela exige que tomemos decisões. Estamos passando por momentos que estão cobrando de nós que tomemos decisões, certas ou erradas, elas nos trarão alguma consequência. E uma decisão errada, que traz uma consequência certa, ela não é uma maldição, como muitos pensam e até afirmam. Ela é simplesmente um resultado naturalístico de nossas ações. Mas a palavra de Deus, ela nos desafia a tomarmos decisões debaixo da graça de Deus, decisões que nos façam depender de Deus, decisões que nos tragam bênçãos do céu e bênçãos sem fim sobre a nossa vida. Eu quero te convidar, apanhe sua Bíblia e abra no livro de Ruth. O livro de Ruth, logo depois do Pentateuco, vai ter Josué, Juízes e Ruth. Abra o livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos passar pelo versículo 1 até o versículo 6 e conhecer uma história contada em forma narrativa. Uma história que fala de valores espirituais muito fundamentais, que sempre fala ao meu coração, que sempre mexe com as nossas emoções, e eu quero compartilhar com toda a sinceridade e humildade do meu coração com você nessa noite. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, na palavra de Deus, nos desafia e diz exatamente isso. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. E a partir do versículo 1, eventos vão se desenrolar. E eu quero passear com você por esses textos para que a gente compreenda o que de fato a palavra de Deus está nos ensinando. Que dias eram aqueles? Que época era aquela que eles viviam? E você vai perceber que milhares de anos, dezenas de séculos passados, a situação ainda é a mesma. No dia que juízes governavam a terra, houve uma fome, houve uma dificuldade. A terra se abateu por essa dificuldade que teve sobre ela. E há muito pouco tempo passado, Deus havia prometido dar aquela terra à família dele. Deus prometeu a terra que manava leite e mel. Ele prometeu que o povo dele habitaria na terra de Belém. E Belém significa casa do pão. E Deus prometeu que nunca faltaria pão na casa do pão. Ele prometeu que a família dele ali estabelecida, ela gozaria de prosperidade, gozaria de fartura. Não faltaria pão na casa do pão. Mas nós nos esquecemos de algumas coisas. Quando Deus diz que algo não vai faltar, o que Ele quer dizer é que Ele não vai nos faltar. Em nossa vida, nós poderemos ter falta de muitas coisas. Em nossa família, muitas coisas faltarão, mas Deus nunca faltará. Deus sempre permanecerá ao nosso lado. Essa é a razão de Davi ter escrito, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo da ovelha, o Salmo em que Davi coloca aquele animal olhando para o seu pastor e fazendo uma declaração de amor ao seu pastor.
A razão é mostrar que Deus não nos falta. No original está lá bem dizendo isso: se o Senhor continuar sendo meu pastor, Deus não me falta. Não é que nada me faltará, Deus não me faltará. Queridos, se Deus continuar sendo seu pastor, você pode ter falta de tudo, mas não vai sentir falta de nada, porque Deus te basta. Você pode não ter saúde, mas você não sente falta de nada, porque Deus te basta. Você pode ter falta de recursos financeiros, mas você não sente falta, porque Deus te basta. Ele prometeu que bastava ao povo dele ter uma vida de obediência, de fidelidade. Lá em Josué, no capítulo 23, Josué teve a missão de levar o povo de Deus até essa terra prometida, até a terra que mana leite e mel, até a casa do pão. Moisés não teve esse privilégio. Moisés, ele pecou no finalzinho de sua vida, naquele evento da rocha. Moisés implorou a Deus: Deus, eu quero ver a terra, eu quero pisar na terra. E Deus disse: Moisés, chega, nos mesmos moldes que Deus falou com Paulo, e disse para Paulo que a minha graça te basta. Ele falou para Moisés: Moisés, basta, você está me irritando com isso que você está pedindo. Eu já disse, você não vai pisar lá, porque eu tenho algo muito melhor para você. Você vai pisar no céu, na eternidade, comigo. Em Josué, capítulo 23, Deus fez uma promessa para aquele povo que chegaria na terra, na casa do pão. E Deus disse, no versículo 6 do capítulo 23, esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, mantenha o foco. Ande cumprindo o que a lei do Senhor diz. E no versículo 7, não se misture com as nações pagãs, com as nações idólatras, não se misture com os imorais. Chesterton, grande teólogo da nossa geração, inclusive, ele disse também tantas coisas belas, mas ele disse uma: queridos, o errado sempre será errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E Deus disse: se esforce para fazer o certo, se esforce para não se misturar com esse povo, porque no versículo 11, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus, ser um povo separado, um povo santo, diante da palavra de Deus. E no versículo 14, Josué 23, da metade do versículo ele fala: não falhou uma só palavra de todas que Deus havia dito ao vosso respeito. Tudo que ele falou não falhou, mas se completou. Deus não mente, Deus não falha. E Deus disse que na casa do pão não faltará pão. Na sua família, quando você diante de um altar e diante de um celebrante, diante de testemunhas e familiares, você fez promessas, você fez votos, mantenha-se fiel aos votos que você fez, mantenha-se obediente aos votos ditos diante de Deus, para que Deus mantenha as bênçãos sobre a sua casa. Mas um dia algumas coisas faltarão, mas você sempre não sentirá falta de nada, se Deus continuar sendo o seu pastor. Mas o versículo 16, lei da retribuição, justiça retributiva de Deus, decisões erradas, consequências certas. O versículo 16 diz que se quebrardes a aliança que é o que o Senhor Deus ordenou, e cultuares outros deuses, inclinando contra eles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e depressa morrereis na boa terra que o Senhor te deu. Que dias eram aqueles? Eram semelhantes a hoje, semelhantes aos nossos dias. O último versículo de Juízes, uma página antes de Ruth, capítulo 1, versículo 25 diz assim: naqueles dias que o povo habitava a terra, não havia rei em Israel, e por conta disso, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, cada um fazia o que achava certo, cada um vivia do jeito que gostava.
E voltando em Rute no capítulo 1, ele diz que naquela época em que não havia rei em Israel, naquela época em que cada um fazia o que dava na telha, um homem pegou a sua esposa e seus 2 filhos e foram para uma terra estranha, para uma terra vizinha, uma terra pagã, idólatra, imoral, uma terra que Deus havia alertado pouquíssimo tempo antes. Não faça isso, não vá para lá, pois se vocês forem para lá, a bênção de Deus não mais estará sobre a sua vida. E eles tomaram uma decisão errada. E qual foi a decisão errada? Eles não confiaram em Deus. Em nenhum momento você vê essa família falando com Deus, orando a Deus, clamando a Deus, se rendendo a Deus para tomar uma decisão. E era uma família de Deus. Versículo 2 de Rute 1. Chamava-se esse homem Elimeleque. Elimeleque não é só um nome, Elimeleque é uma representação de valores. Elimeleque significa Deus é meu rei, o Senhor é meu rei. Logo, esse homem conhecia das Escrituras, esse homem falava com Deus, esse homem devia frequentar a sinagoga, ou o templo, ou qualquer lugar de culto ao Senhor daquela época. Elimeleque era um homem que servia a Deus, porque ele tinha Deus como o rei da sua vida. E a esposa dele, o texto diz que ela se chamava Noemi, e Noemi significa doçura, simpatia, uma mulher agradabilíssima, um homem que tem Deus como rei da sua vida, que tem uma esposa doce, mais doce do que o mel. É uma família linda, estruturada. É aquela família que às vezes você vê a foto em rede social, de uma viagem, de um lugar bacana, em uma igreja, em um evento especial. Eles eram uma família assim, uma família que conhecia ao Deus de Israel. Mas eles tinham 2 filhos, o texto diz. O filho dele chamava Malom e o outro Quilion. E muita gente pensa que uma família abençoada, os filhos são abençoadíssimos. Os filhos vão ter nomes e comportamentos que são tão abençoados quanto o dos pais. Nem sempre é assim. Malom e Quilion significa fraco e doente. Nessa família de Deus, os filhos eram fracos e doentes. Permita-me dizer a você, todos os nossos filhos são Malom e Quilion. Nossos filhos são fracos, nossos filhos são nos dados como herança de Deus, para que a gente aponte o caminho, para que a gente dê a eles, pelo menos uma chance deles não irem para o inferno. Eles estão dados em nossa vida, para que eu diga para eles, você é fraco, mas Deus é forte, dependa de Deus. Nossos filhos são Malom, são fracos, são doentes, e se a gente não cuidar, não apontar o caminho para eles, eles vão sucumbir aos seus pecados, porque a estultícia, como diz Provérbios, o orgulho habita o coração da criança desde muito pequenininho, e se a gente não souber lidar com isso, e eles eram o povo de Belém, da casa do pão, mas eles resolveram ir para Moabe. Moabe é o nome de um dos filhos de Ló. Moabe significa filhos do pai, ou aqueles que seguem o seu pai, e o seu pai aqui não é Deus, o seu pai é Ló. E se você quer saber quem foi Ló, Ló viveu em Sodoma e Gomorra, e você vai saber exatamente qual era o comportamento das pessoas em Moabe. Os moabitas eram idólatras, os moabitas eram profundamente ligados à sexualidade, à perversidade. Esse era o comportamento daquele povo de Moabe. E um homem de Deus com a sua família olhou para aquele povo e foi até aquele lugar. Ele gostou do que viu, foi. Ele tomou a decisão errada. Pecar é uma decisão errada, mas permanecer no pecado é pior ainda. O final do versículo 2 diz, e eles ficaram ali. Eles gostaram do que viram, gostaram do que experimentaram, eles gostaram de ficar naquele lugar. Eles não se comportaram como ovelha do rebanho do Senhor, eles se comportaram como porcos no chiqueiro do mundo.
Charles Spurgeon, grande pastor batista, ele disse certa vez: filho de Deus não é porco, filho de Deus é ovelha. E sabe qual é a diferença? Os dois podem cair na lama, mas a ovelha não fica na lama, ela cai, se levanta e se limpa rapidamente, porque ovelha e lã e lama não combinam. Agora o porco, ele cai na lama, e ele rola na lama, ele dorme na lama, ele se alimenta na lama, ele não sai da lama. Você não é porco, a sua família não é porca, você é ovelha do rebanho do Senhor. Você acompanhou, você cantou louvor, o Senhor conhece os que são teus. Ouve a voz sincera de um adorador. Não quer dizer que você, ovelha, não vai cair no erro. Não quer dizer que você não vai passar dificuldade, mas não se acomode nela, não fique nela. Essa família foi para Moabe e ficou em Moabe. Eles tomaram pelo menos 4 decisões muito erradas. A primeira delas foi gostar do pecado e permanecer lá. Afastar-se da presença de Deus, afastar-se da sua família. Gostar da sedução do pecado é um erro, permanecer nele é muito pior. Segundo erro, segunda decisão muito equivocada que eles tomaram naquela situação, eles ignoraram Deus como rei de suas vidas. Porque Deus havia dito para eles: olha, nunca faltará pão na casa do pão em Belém, mas se faltar, eu não falto, eu basto para vocês. Então permaneçam ali, como Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso nos leva à terceira decisão errada dessa família. Eles não buscaram ao Senhor, eles não oraram, eles não se ajoelharam, eles não fecharam os olhos, não baixaram a cabeça, não choraram lágrimas de sinceridade do coração. Eles simplesmente tomaram uma decisão. Eles não consultaram a Deus. Como alguém pertence a Deus e não pergunta a Deus se é desejo do coração santo dele que tomemos esta ou aquela decisão? Essa família não ora, essa família não consulta a Deus, essa família não busca ao Senhor. E a quarta decisão errada, que trouxe consequência certa, eles não confiaram no auxílio do Senhor, eles não esperaram em Deus. A primeira dificuldade que teve na terra de Belém, eles simplesmente foram embora. Na primeira dificuldade, pedem o divórcio. Na primeira dificuldade, voltam para a casa dos pais. Na primeira dificuldade, agridem fisicamente, agridem emocionalmente, como é moderno ver isso hoje em dia. Eles não confiaram no auxílio do Senhor, eles não esperaram o dia de amanhã. A pandemia muito nos ensina. Dentre os ensinamentos, ensina a esperar descansando em Deus, confiando que Deus fará o melhor. Está difícil? Tá, mas vai passar. Está complicado? Sim, mas vai passar. Está faltando dinheiro em casa? Mas vai melhorar. Está faltando emprego? Vai melhorar. O nosso país vive uma efervescência institucional, política? Vai melhorar. A mensagem tem que ser: espera em Deus, descansa em Deus. Isaías nos diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles serão como águias, eles voarão, eles verão os problemas de cima, e não serão galinhas ciscando um galinheiro. Filho de Deus não é porco, filho de Deus também não é galinha, filho de Deus é ovelha, filho de Deus é águia. É feito para voar e enxergar as coisas sobre outra perspectiva. Isso é possível quando se espera no Senhor, ou como Davi também ensina no Salmo: eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 4 decisões erradas que trouxeram confusões certas na vida deles. Deus disse que nunca faltaria pão na terra do pão. Parece ironia,
Mas no versículo 6, depois de 5 versículos de uma história trágica, no versículo 6, mostra o final do versículo, que o Senhor havia visitado o seu povo, lá de Belém, dando-lhe pão. Porque Deus cumpre as suas promessas. Ele disse que nunca faltaria pão na casa do pão. Mas a decisão deles já estava tomada. Eles já estavam em Moabe. E as consequências da decisão errada, elas são certas, do jeito que Deus prometeu em Josué 23. Observa o versículo 3 de Ruth, capítulo 1. Primeira consequência da decisão: e morreu Elimeleque. Morreu o homem, mas morreu também o princípio, morreu também a esperança, morreu também o significado que esse nome tem. Diante de uma decisão errada, o primeiro que morre é a nossa percepção de quem é Deus. Deus não deixa de ser rei sobre a nossa vida, mas nós podemos sentir Deus distantes de nós. Embora Ele não se distancie, nós nos distanciamos da presença santa dEle. Deus nunca nos abandona, mas nós abandonamos a presença dEle. Primeira consequência de uma decisão errada: Deus é meu rei, morre em nossa vida. E Noemi, ficou ela sozinha com seus 2 filhos. Hoje, uma mulher cuidar de 2 filhos sozinha já é uma dificuldade. Milhares de anos passados, isso era algo impossível, terrível e trágico. Pois numa cultura patriarcal como se vivia naquela época, uma mulher viúva valia menos do que nada. Ela dependeria de ajuda de todos para sobreviver, senão essa mulher ficaria completamente desamparada. Uma decisão errada trouxe uma consequência trágica para a vida dessa mulher. Ela fica com os 2 filhos, Malom e Quilion, o fraco e o doente. E o versículo 4 nos diz que eles se casaram com mulheres moabitas, porque eles gostaram daquele lugar. E o final do versículo 4 diz que eles ficaram ali por quase 10 anos. Eles gostaram do que viram, gostaram da diferença, gostaram do pecado, e eles não cogitam voltar à presença de Deus. Eles simplesmente criam raízes naquele lugar. Eles se casam com mulheres dali. Uma se chama Orfa, outra se chama Ruth. Orfa era aquela péssima nora, aquela nora que sogra nenhuma queria ter. Orfa significa independente, significa uma mulher que não se submete, uma mulher altiva. Essa é Orfa. E quanta desgraça a Orfa deve ter trazido na vida de Noemi durante esses quase 10 anos que permaneceu casada com o filho dela. Mas a outra, por graça de Deus, se chamou Ruth. E Ruth significa preciosa companheira, ou amiga e companheira. Os 2 filhos se casaram com mulheres da terra. Você pode estar pensando, mas isso não é uma consequência trágica de uma decisão errada? É, porque eles abandonaram a Deus. Eles passaram a cultuar os deuses de Moabe. Eles passaram a viver uma vida totalmente libertina em Moabe. O versículo 5 diz que morreram também os 2, Malom e Quilion. E agora sim a mulher ficou desamparada dos seus filhos e do seu marido. A situação ficou ruim para Noemi, agora ficou péssima. Noemi não tinha mais em quem se apegar, num país estranho, com pessoas estranhas, com 2 noras que nem eram do povo de Deus, mas daquele povo estranho. Consequências certas esperam quem toma decisões erradas na família. O final do versículo diz que ela ficou completamente desamparada. E desamparada é uma pessoa sem qualquer tipo de amparo, ou uma pessoa na mais completa solidão. Você quer entender o que é solidão? Não vá à Bíblia, vá à poesia. Por exemplo, Chico Buarque, ele escreveu uma poesia dizendo o que é solidão. E ele explica longamente o que não é solidão.
Não é solidão. Solidão não é saudade, solidão não é carência, solidão não é falta de equilíbrio. Solidão é quando se perde de si mesmo e procura em vão pela sua alma. Solidão é sentir-se só em meio a uma multidão. Solidão é sentir-se completamente despreparado, desequilibrado e não tem onde se apegar ou em quem se apegar. Noemi ficou completamente desamparada. Quantos nos ouvem nesse culto e já ficaram completamente desamparados por conta de uma decisão errada, ou sua, ou de alguém na sua família que você ama demais? Quantos estão nos ouvindo agora, estão completamente desamparados, estão com o coração completamente quebrado, estou nesse exato momento lembrando de coisas, de pessoas que fizeram você chegar a esse ponto de solidão, ou lembrando do seu próprio erro, da sua própria decisão que te trouxe para esse momento. Noemi, ela ficou assim. O versículo 19 de Ruth, capítulo 1, ele mostra algo interessante de como essa mulher ficou desesperada. O versículo 19 diz que ela voltou para Belém e ela se foi com uma de suas noras, e sucedeu que ao entrarem em Belém, toda a cidade, não um, não dois, não metade, a cidade inteira se comoveu por causa delas. A cidade viu aquela mulher entrando, viu Ruth com ela, e aquelas pessoas não acreditavam que aquela era Noemi. Não podia ser. Depois de 10 anos, aquela mulher não pode ser Noemi, porque Noemi saiu daqui linda, maravilhosa, próspera, feliz, e voltou completamente arrebentada. Ela saiu daqui com os olhos brilhando, e agora nos olhos dela você não vê nem a alma mais, pelos olhos dessa mulher. A pele dela não tem mais elasticidade nenhuma, ela envelheceu. O cabelo não tem mais o brilho e o trato que tanto ela fez. As roupas não tinham cor, não tinham alinhamento. Noemi voltou completamente destruída por conta daquilo que aconteceu. Filhos, talvez você entre no mundo de vício, de droga, e você não tem noção do que você faz no coração da sua mãe. Você não tem noção o quanto você envelhece a sua mãe 1 ano e 1 mês. Você não tem noção do quanto você destrói a sua mãe de dentro para fora, quando você toma uma decisão terrível quanto essa em sua vida. Noemi está entrando na cidade, a cidade inteira chora, se emociona e olham uns para os outros, balançam a cabeça e dizem: porventura, essa é mesmo Noemi? É a mesma pessoa que ontem foi embora daqui tão bem e agora voltou? E Noemi, de cabeça baixa, envergonhada, vê as pessoas comentarem sobre o seu estado maltrapilho que ela estava. E no versículo 20, Noemi vira para as pessoas e com muita coragem ela diz: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque o Senhor Todo-Poderoso me encheu de amargura. Ela não diz: é culpa de Deus o que aconteceu comigo. Não, a culpa é minha, a culpa é da minha família. Não é por mim que Deus trouxe, mas apesar de mim, Deus me chamou de volta. Mas ela diz: eu estou amargurada porque isso é pedagogia de Deus. Sabedoria popular diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Ela veio pela dor, mas ela ouviu Deus chamando, ela entendeu o chamado de Deus para a vida dela, e aquela decisão errada de ter ido, agora tem que se tornar uma decisão certa, de voltar para onde nunca deveria ter saído. É uma história triste, eu sei, mas uma história extremamente verdadeira, real para a nossa vida. Mas o foco da palavra de Deus não é te entristecer. A palavra de Deus, ela não traz morte, ela traz vida, ela traz alegria, ela traz esperança. E esse texto é assim que ele termina, com esperança. Ele termina enchendo nossa alma com o ânimo que vem do céu.
E assim eu quero caminhar para a conclusão dessa história da minha fala, te apresentando duas soluções certas. Toda decisão errada traz uma consequência certa, mas diante de uma decisão errada, você tem duas soluções corretas, se você entender e colocar em prática na sua vida. A primeira solução correta: volte ao lugar da bênção. É muito difícil voltar, mas volte. Volte para onde você nunca deveria ter saído, mas volte para o lugar da bênção. É isso que Noemi faz, ela volta. Então você, querido, querida que nos ouve, não importa qual a sua situação, não importa onde suas decisões erradas te levaram, volte. Você sabe para onde você deve estar e nunca deveria ter saído. Volte com lágrimas, mas volte humilhado, mas volte envergonhado, mas volte. Não importa como, volte a ler a Bíblia, volte a orar e falar com Deus. Deus não é um tirano que quer massacrar a tua vida, Ele é um Pai amoroso. Ele te pega no colo mesmo quando você estiver destruído, amarrotado pelos seus pecados, sujo de lama. Ele não vai te lavar e jogar você fora com água suja. Ele cuida de você. Volte, ore, abra seu coração, e talvez agora você vai orar como nunca orou na sua vida. Você vai falar com sinceridade e sem clichês ou jargões evangélicos. Fale com Deus, volte à Bíblia, volte à oração, volte à comunhão, volte ao povo de Deus, volte à casa de Deus. Queridos, se a sua decisão errada te levou para um presídio, volte para o lugar da bênção. Se ela te levou para as drogas, pare com isso agora e volte para o lugar da bênção. Volte para a sua família, volte para o lugar onde Deus quer te abençoar, quer cuidar de você. Se a sua decisão errada te levou para um divórcio, volte para o lugar da bênção, volte para viver diante de Deus. Tenha coragem. Se a sua decisão errada te levou para o sexo ilícito, volte, lave-se no sangue do Cordeiro, lave-se em Cristo, mas volte. Você é de Jesus, você é propriedade de um Deus santo, porque Ele te comprou por bom preço, como diz 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Você foi comprado pelo sangue dele na cruz, você pertence a Ele, você é o despojo de guerra de Deus nesse mundo contra o mal. Volte, porque você é dele, você não pertence a esse mundo, você não é porco na lama, você não é galinha ciscando no galinheiro, você é de Deus, e o Senhor conhece os que são seus. Não é só uma melodia bonita, não é só uma música bonita, isso é verdade na nossa alma, e Deus te conhece e Ele vai te trazer de volta. Basta você tomar o primeiro passo, um passo só, em direção de Deus e da sua família, onde Deus te quer. João 6,37, Jesus diz em seu discurso tão duro, mas ao mesmo tempo tão profundo: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim, eu jamais lançarei fora. Não importa como você vem a Cristo, Ele te recebe de braços abertos. Não importa o tamanho do seu pecado, importa o tamanho do sacrifício dele na cruz pela sua vida e pela sua família. Mateus 28 termina exatamente assim. Cristo promete: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Ele está com você enquanto você corre ou caminha fazendo atividade física. Ele está com você enquanto você trabalha, enquanto você estuda. Ele está com você enquanto você está em casa vendo TV, cozinhando ou tendo um tempo gostoso com a sua família. Mas Ele está com você também quando você peca. Ele está com você também quando você erra. Por isso que Ele nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 21.
Noemi faz essa declaração tanto tempo antes do Novo Testamento. Ela diz: cheia parti, orgulhosa, bonita, com a família perfeita aos olhos de todos, da sociedade, cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela diz: não fui eu que voltei, foi Deus que me buscou. Não é pela minha força que eu voltei, é pela força do Espírito Santo de Deus. Ela voltou e agora ela entende que Deus esteve com ela em toda essa tragédia, em todos esses longos anos que ela passou em Moabe. Deus estava com ela lá em Moabe. Deus cuidou dela e Deus a trouxe de volta, porque Deus é assim. Deus cuida de nós, Ele nos aponta o caminho. Quando enfraquecemos, Ele caminha do nosso lado e nos puxa pela mão. Quando caímos, Ele nos pega no colo, nos carrega em seus braços para atingirmos o objetivo. Mas o importante é que continuemos sempre adiante. Quando falo dessa mensagem, eu gosto sempre de lembrar da poesia eternizada na música popular brasileira, a música que conta a história de uma pessoa que teve um sonho, e naquele sonho, essa pessoa viu como se na frente dela abrisse uma tela enorme, tipo uma tela de cinema, e essa pessoa estava caminhando na praia, com aquele cheiro gostoso de praia, aquela brisa agradável de praia, e ela com os pés molhados na areia, ela vai andando e vendo aquela tela diante dela. Ela olha do lado direito e ela vê Jesus caminhando do lado dela. E cada vez que ela olha para aquela tela, imagens lindas aparecem de quando ela nasceu, dos aniversários, do casamento, das conquistas, das formaturas, dos momentos felizes e maravilhosos, e a pessoa ia andando na praia, vendo aquilo e sorrindo, se alegrando e olhando do lado e vendo Jesus em forma de pegadas que vinham sendo feitas na areia. Ele olhava e ele via os pares de pegada dele e os pares de pegada de Jesus ali ao lado dele, e ele se alegrava com aquilo, o coração estava cheio de felicidade. De repente, como num blackout, a tela escurece, e agora começa a passar um outro filme, outra fita começa a rodar, e nessa fita, tristeza, desgosto, ele começa a ver cada decepção que teve na vida, cada dificuldade, cada pecado, cada queda, cada rejeição, cada humilhação, e ele vai vendo aquelas cenas, ele vai se entristecendo, ele vai chorando, mas ele vai andando e vendo aquilo, e ele olha do lado e não vê mais um par de pegada que estava do lado das pegadas dele, ele só vê um par de pegada, e ele vai ficando revoltado com aquilo, ele fica revoltado com toda aquela situação, e ele percebe no seu coração pecaminoso que Deus só é Deus da vida dele quando ele está bem, que Deus só foi Deus quando tudo ia bem, agora que tudo vai mal, parece que Deus simplesmente o abandonou. Então ele começa a questionar Deus, e diz para Deus: por que o Senhor me abandona nas horas de dificuldade, nas horas que eu paguei pelas consequências de decisões erradas, por que o Senhor me abandonou? E a poesia termina de maneira linda, e é tão conhecida por todos nós. Conta-se que no sonho, o Senhor respondeu para esse homem: meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de provas e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade, as forças se esvaem, a família enfraquece, e nós precisamos mais do que nunca de Deus para nos guardar, para nos guiar. Decisões erradas trazem consequências certas na família, mas a primeira solução que devemos buscar: volte ao lugar da bênção, volte ao colo de Jesus, e deixa Ele guiar e cuidar da sua família. Fazendo isso, você tem a segunda decisão certa. E a segunda decisão é: só o Senhor pode mudar circunstâncias.
Deus é especialista em causas impossíveis. Deus é especialista em mudar aquilo que humanamente não tem como ser mudado. Talvez você me ouve nesse momento e pensa, a minha situação ninguém pode mudar, e eu concordo com você, mas Deus pode. Onde o homem não pode, Deus sobra, porque Deus é especialista em mudar circunstâncias. E como que Deus fez isso? Deu a Noemi, Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher de um povo pagão, para ser-lhe companheira, amiga, nessa caminhada. Volte ao lugar da bênção e acredite que Deus pode mudar as circunstâncias. E Deus faz isso por meio de pessoas. Deus coloca pessoas especiais em nossa vida. Ele nos coloca pessoas para nos ajudarem nesta caminhada. Mas Noemi está tão triste, está tão orgulhosa ainda, que ela no versículo 15, ela vai dizer, não venha comigo, fique na sua terra. Mas no versículo 16, a resposta de Ruth, é uma resposta que vem do coração de Deus. Ela disse, não me inste a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth não abandona Noemi, a preciosa companheira, acompanha a doçura de volta até a casa do pão, de onde ela jamais deveria ter saído. Bem no final do livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 13, nós vemos que Boaz, um parente de Noemi, ele se casa com Ruth, e Ruth teve um filho. Desse filho vai nascer o pai de Davi, da descendência de Davi, vai nascer o Salvador, o Redentor da humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 5. A Salmão nasceu de Raabe e Boaz. A Boaz nasceu de Ruth, Obed. E a Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. E da descendência de Davi veio ao mundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é especialista em mudar circunstâncias. Toda decisão errada traz uma consequência certa. Eu quero te convidar nesse momento a pensar um pouco na sua vida, na sua família. Talvez enquanto você me ouve, você está lembrando de decisões que tomou, ou talvez que você tem tomado. Talvez enquanto você me ouve, você sente o gosto podre da lama em que você está enfiado. Talvez enquanto me ouve, você sente o gosto salgado da lágrima descendo sobre o seu rosto. Talvez enquanto me ouve, você está com a voz embargada dentro de você por pensar nisso. Mas esse texto é para te trazer esperança. Esse texto é para te dizer, volte ao lugar da bênção. Volte à presença santa de Deus. Volte ao arrependimento sincero. Volte para debaixo do sangue precioso de Cristo na cruz e deixe Deus mudar a circunstância errada que aflige a sua vida.